Em nosso dia a dia, convivemos com inúmeros problemas e das mais variadas formas. Isso é comum na vida de todo ser humano, porém, nos geram muitas dúvidas. Vivemos um tempo da supervalorização da emoção. Tudo passa pelo sentimento, inclusive decisões importantes. A grande maioria das pessoas não sabem mais distinguir razão de emoção, seja ela criança, adolescente, adulto ou até idoso. É impressionante o quanto um comportamento infantil se estendeu para outras etapas da vida e tem cegado quem vive dessa forma. Quando pergunto a uma pessoa o que passou pela sua cabeça quando viveu esta ou aquela situação, a resposta vem imediata. Fiquei com uma raiva, senti-me abandonada e tantas outras respostas baseadas na emoção e não na razão. Tal pessoa tem temperamento forte. Às vezes esse comentário parece um elogio, mas na maioria das vezes se trata de uma crítica. Temperamento forte pode significar uma pessoa que sabe o que quer, mas também significa uma pessoa muito difícil de lidar, quer o que quer e passa por cima de quem for para conseguir. Também vou falar sobre o que é temperamento forte, quando este temperamento incorre em descontrole emocional. Mas afinal, de que forma devemos lidar com essas questões? Como devemos nos comportar diante de assuntos tão complexos? Se você está precisando de algumas respostas em sua vida, fica comigo até o final desse vídeo, que o que falaremos aqui podem servir de aprendizado para você. O descontrole emocional é um grande problema que reflete em nossa vida pessoal e profissional. Controlar as emoções é algo fundamental nos dias de hoje. Desenvolver a inteligência emocional se torna importantíssimo para isto. Sabemos o quanto é difícil suportar as emoções no dia a dia. Na rotina, enfrentamos situações estressantes, lidamos com frustrações, com quebra de expectativas, preconceitos e julgamentos. Isso não é fácil e pode causar um prejuízo muito grande em nosso emocional. E se a nossa mente não está bem, o nosso corpo também não está. É algo sistemático. Aqui vamos mostrar quais são os sintomas e dar algumas dicas para que você possa aprender a lidar com o descontrole emocional. Assim, você pode ter uma vida mais feliz, alcançar seus objetivos e contornar os desafios e problemas que surgem diariamente. O grupo de pessoas que muito constantemente acabam em problemas e sofrimento psicológico e emocional é das pessoas em forte descontrole emocional. Uma das possibilidades para entender estas pessoas seria o diagnóstico do transtorno bipolar. A bipolaridade é um transtorno mental onde a pessoa não reage ao que acontece da forma que se espera, não responde proporcionalmente à ocasião. Ou ela fica muito agitada, agressiva, explosiva, impulsiva e distraída e sem ter nada que justifique essas reações, ou em outros momentos, o comportamento é apático, desanimado, triste, ansioso. Não sente prazer nas coisas e isso também em situações onde não há elementos que justifiquem essa resposta. Quando os sintomas são mais brandos, dizemos que a pessoa tem episódios de descontrole emocional. Mas quando são tão intensos a ponto de causar graves prejuízos pessoais, pode caracterizar um transtorno bipolar. Muitas vezes ocorre na forma mais branda da doença, com oscilações de humor mais forte do que o normal, mas ainda não causa tantos danos a si mesma ou a quem está próximo. O perigo aparece justamente nesses casos, pois é preciso um olhar profissional mais apurado para conseguir identificar o transtorno bipolar. Esta pessoa pode ser confundida com o DDA, com alguém com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou com depressão comum. É possível confundir com o DDA porque alguns sintomas são os mesmos. A pessoa pode ficar mais impulsiva, mais desatenta, mas os outros dados colhidos na avaliação psicológica é que confirmam o diagnóstico correto, DDA ou transtorno bipolar ou depressão comum. Se a pessoa tiver um diagnóstico errado, pode passar muito tempo fazendo tratamento para uma coisa que não tem nada a ver com o problema. E claro que a melhora poderá ser mais lenta.
Para se fechar o diagnóstico, o psicólogo poderá considerar não só os sintomas, mas também todo o comportamento, analisar histórico familiar, estudar que influência teve tanto o ambiente onde essa pessoa viveu como a genética. Mas bipolaridade não é nosso tema de hoje. Hoje, nosso tema é descontrole emocional, onde não chega a ser bipolaridade. Então, o que é descontrole ou desequilíbrio emocional? O descontrole emocional é a perda de controle das próprias emoções. Pessoas que vivem com este problema têm alterações de humor frequentes, saem do controle com facilidade, ficando muito nervosas e, em casos extremos, até agredindo outras pessoas. O desequilíbrio emocional é caracterizado pelas alterações de humor e facilidade em sair do eixo diante de acontecimentos negativos e imprevistos. As responsabilidades diárias, a sobrecarga profissional, os relacionamentos amorosos, as frustrações e a necessidade de se adequar aos padrões impostos pela sociedade são alguns fatores que podem causar sérios desequilíbrios. Algumas pessoas são mais sensíveis e estão mais suscetíveis a esses acontecimentos, mas isso não quer dizer que não pode acontecer com qualquer pessoa. As emoções estão presentes em todas as situações da vida e quando elas estão em desarmonia, podem fazer com que o indivíduo se porte de maneira inadequada e tenha prejuízos em sua saúde e relacionamentos. O desequilíbrio emocional não é responsável apenas por causar sintomas mentais e sentimentais. Ele pode causar diversos problemas físicos, tais como fortes dores musculares, dores de cabeça, gastrite, estresse e até mesmo depressão. O cuidado deve ser ainda maior por entender que nosso psicológico implica diretamente com doenças físicas como gastrite, enxaqueca, disenteria, entre tantos outros. A gente precisa alinhar nosso equilíbrio emocional com o nosso preparo e bem-estar físico. Não conseguir lidar com os próprios sentimentos gera prejuízo para a nossa vida como um todo, desde o relacionamento com familiares, amigos e cônjuges que não são construídos em bases saudáveis até o desempenho no trabalho, prejudicando pelo péssimo comportamento profissional. Existem duas maneiras diferentes de reagir ao descontrole emocional. Algumas pessoas reagem e atingem os outros, já em outros casos, as pessoas machucam a si mesmas. É preciso deixar claro que todos nós já passamos por algum momento de descontrole emocional em que reagimos de forma exagerada a um pequeno imprevisto. Vamos pensar em um exemplo. Você planejou anotar suas tarefas mais importantes em post-its assim que chegasse ao trabalho. No entanto, ao chegar, notou que tinha esquecido-os em casa. A reação mais equilibrada seria procurar uma alternativa, como pedir o material emprestado a um colega ou deixar para anotar tudo no dia seguinte. Imagine, porém, que esse imprevisto te deixou muito irritado e, como resultado, você passou o dia inteiro de mau humor e acabou sendo rude com seus colegas de trabalho inúmeras vezes. Esse tipo de reação indica o descontrole emocional. Esse é apenas um exemplo de um pequeno problema que se transformou em um grande estresse por conta do descontrole emocional. Muitas pessoas passam por esse tipo de situação várias vezes por dia, perdendo o controle de suas emoções a cada imprevisto, por menor que seja. Mais um exemplo. Em uma conversa, uma pessoa fala assim para você: "Você é igualzinho ao seu pai." E a pessoa que ouviu isso tem uma ferida com o pai. Logo responde com gritos e grosserias. Essa reação impulsiva e explosiva está diretamente ligada às suas memórias afetivas que, desajustadas, são ativadas por uma fala ou situação. Um outro exemplo que pode ajudar seria: uma mãe que vê seus filhos brigando, começa a gritar com eles e a bater de forma agressiva. O que leva essa mãe a ter esse comportamento quando ele não é um comportamento padrão dela? Possivelmente, a cena ativou algo nela em seu temperamento ou personalidade, pois foi uma reação de total descontrole emocional. E aí, entramos em um assunto importante: descontrole emocional
ou traços de personalidade. Muitas pessoas são conhecidas por sua personalidade forte. Essas pessoas costumam ter reações exageradas, são impacientes e encontram motivos para discutir o tempo todo. Geralmente, quando estamos perto de uma pessoa assim, acabamos sentindo receio de dizer qualquer coisa porque tudo pode ser um motivo para explodirem. É comum que essas pessoas acreditem que essa irritabilidade é apenas um traço de personalidade, sem perceber que sofrem de descontrole emocional. Dessa forma, não reconhecem um problema e não procuram ajuda, aceitando que essa característica não é mutável. Em alguns casos, essa personalidade forte indica transtornos de personalidade e de humor que nunca foram tratados. Eles trazem malefícios para a própria pessoa que sofrem com descontrole e sente muita culpa, bem como para seus amigos, colegas e familiares que estão sempre receosos, temendo comportamento agressivo. Vamos analisar uma situação em um casamento. Uma mulher diz o seguinte: meu marido não me toca há mais de um ano, nem demonstra afeto e carinho. Me recuso a aceitar essa situação. Nesse tipo de situação, o que fazer? Essas informações, infelizmente, não são suficientes para se ter um entendimento da situação. É preciso ir mais a fundo para saber o que aconteceu de fato. Será que essa mulher traiu o marido? Será que ela o agrediu ou o humilhou? Será que ela não cometeu uma porção de erros e ele não está apenas refletindo as mágoas dele ao longo dos anos nesse casamento? Impulsividade é um veneno para qualquer casamento, tal como para qualquer relação. Como resolver? Talvez um simples pedido de desculpas e um olhar nos olhos sejam suficientes. Pode ser que esse seja o problema, mas atenção! Lembre-se de que ninguém ama quem não se ama, quem não ama a si mesmo. Ninguém respeita quem não se respeita. Talvez ela viva para o marido, se entregue e faça tudo por ele. Talvez ela o sufoque e ele não aguente mais, não a admira mais. Então, o que ela deve fazer nesse caso? Trabalhar todas as áreas da vida. Ou seja, é preciso buscar a plenitude, porque quando ela se amar verdadeiramente, fica muito mais fácil para o marido a amar também. Então, estar presente com familiares, ser uma boa filha, uma boa irmã, ter amigos e amigas, uma vida social, cuidar da saúde, ir para a academia, correr, malhar, estudar, ler livros, passear, viajar, tudo isso sem esquecer de ser aquela pessoa que ela era, sem deixar de ser atenciosa, de ser carinhosa, ser uma pessoa integral, sistemática, trabalhar a vida social e profissional. Trabalhar o relacionamento com Deus, com seus parentes e amigos, deixar que o marido veja que ela se ama e se empenha em sua própria vida. E quando ele vê que ela se empenha na própria vida, ele vai ver valor nela. Assim, o segredo é trabalhar todas as áreas da vida, inclusive seu casamento. Agora, vamos imaginar que uma outra pessoa diga o seguinte: minha imagem da minha vida futura, da minha vida extraordinária, piorava minha ansiedade. Eu olhava no espelho e não tinha coragem de olhar para não me machucar. Por exemplo, eu sonhava com um cachorro que custa R$5.000. Este ano ganhei outra raça de cachorro de 1.200 e não consigo me apegar a ela. O que se pode afirmar dessa pessoa? Que ela é uma pessoa viciada e insatisfeita e talvez seja até muito invejosa, porque ela está sempre se comparando com os outros. Pessoas invejosas não têm gratidão e são naturalmente insatisfeitas porque elas não olham para o que elas têm e sim para o que os outros têm. O nome disso é inveja e também pode ser um indício muito forte de ingratidão. É um sentimento que gera grande insatisfação. E como eu posso melhorar isso? Você pode me perguntar. O primeiro passo é descobrir. Se você focar na gratidão e esquecer o que os outros têm, isso já vai melhorar bastante. Trabalhe sua autoestima, onde você coloca seu foco. Se seu foco for no que você não tem, você vai ser insatisfeito e triste.
Se seu foco for no que você tem, você sempre vai ser uma pessoa muito grata. O primeiro passo para a mudança é reconhecer o que está errado. A propósito, será que você conhece ou pelo menos tem noção do seu nível de inteligência emocional? Vamos analisar outro caso. Sempre quero ser o primeiro lugar e quando chego lá, em cima, me culpo por não ter a média 10. O que há de errado comigo? A primeira pergunta a se fazer nesse caso é: você é o primeiro lugar para mostrar para alguém? Com certeza! Ninguém faz isso por si. Estamos falando da baixa estima que essa pessoa tem, pois não se sente uma pessoa capaz e com valores. O que ela está dizendo é que ela quer mostrar para alguém que é algo que nem ela mesma acredita que seja. Essa pessoa precisa de inteligência emocional e reestruturar sua autoestima. De fato, os danos de não aprimorar a inteligência emocional podem ser muitos. Então, o que dizer para essa pessoa? Que ela procure um profissional se for preciso, para assim recuperar a crença de quem ela é e de sua capacidade. Como saber se tenho descontrole emocional? Você pode me perguntar. Compare com a sua normalidade, isto é, se você normalmente é assim ou está percebendo algumas diferenças nesses aspectos. O primeiro é problemas para se concentrar. O desequilíbrio emocional pode trazer sérios problemas de concentração, fazendo com que a pessoa viva em um mundo paralelo, apresentando grandes dificuldades em manter o foco. Pessoas descontroladas emocionalmente têm uma imensa dificuldade em se concentrar e mesmo quando conseguem, elas não conseguem manter o foco em uma mesma tarefa por muito tempo. A falta de concentração para executar tarefas rotineiras é uma das grandes causadoras da improdutividade. Por estar lidando com sentimentos conflitantes, pode ser difícil se concentrar nas tarefas de casa, do trabalho e da escola, da faculdade. Nesse sentido, a desatenção pode levar à improdutividade, o que geram cobranças por parte dos superiores. Dessa forma, os níveis de ansiedade se elevam e a pessoa se torna ainda mais improdutiva. Por isso, é preciso cuidar da saúde mental antes que a situação se torne uma bola de neve. Geralmente, quem está sofrendo com a falta de concentração costuma não estar nesse mundo, ou seja, a mente viaja para todos os lugares do mundo, menos para onde ela precisa estar. Não precisa ir muito longe se você não está conseguindo manter o foco em atividades que você já está acostumado. Talvez isso seja um sintoma a ser investigado. Outro sintoma claro de descontrole emocional é a irritabilidade. Como vimos anteriormente, quem sofre de desequilíbrio emocional age de maneira exagerada a imprevistos. Essa reação é geralmente agressiva. Tudo vira motivo para discussões. A pessoa se exalta facilmente e trata os outros com rispidez. Essas pessoas podem apresentar uma convivência difícil no ambiente de trabalho, puxar briga no trânsito e ter desentendimentos com a família ou mesmo companheiros, bem como brigar com os filhos sem motivos. Pessoas que se descontrolam muito fácil, se irritam com os outros facilmente, geralmente o fazem por não controlar as próprias emoções. Pessoas emocionalmente desequilibradas não conseguem lidar com as situações adversas da vida com serenidade. Por isso, ao lidar com situações que possam parecer normais aos olhos de qualquer pessoa, esses indivíduos ficam irritados e exaltados. As adversidades da vida estão aí e sempre existirão. Como todo problema na vida, você precisa entender que a sua reação aos problemas é de extrema importância. Se você não está conseguindo lidar com algumas situações desagradáveis ou estressantes de maneira tranquila e serena, isso pode ser um problema. Em conjunto com a irritabilidade está o descontrole. Sim, o descontrole é muito comum em pessoas que estão desequilibradas emocionalmente. Isso porque nada faz sentido para a pessoa, nada se encaixa na sua rotina, nada está de acordo com suas necessidades e gostos. Isso, inclusive, anda junto com a irritabilidade, pois ao perceber o descontrole das coisas, a pessoa fica estressada e irritada.
Quem está emocionalmente desequilibrado deixa as emoções falarem mais alto do que a razão e tomam atitudes que seriam moralmente questionáveis, como arrumar briga no trânsito, por exemplo. Também é comum entre essas pessoas a falta de sono. A insônia está bastante presente na vida de pessoas com descontrole emocional e isso as fazem estar sempre cansadas. É comum que essas pessoas passem noites em claro, refletindo sobre seus problemas ou remoendo situações e emoções negativas. Costumam ser muito ansiosas, pensando em muitas coisas o tempo todo e por isso não conseguem dormir mesmo quando estão cansadas. A insônia é bastante recorrente nas pessoas que estão sofrendo com o desequilíbrio emocional. O indivíduo não consegue manter uma noite de sono adequada e nem consegue ser produtivo, perdendo toda a madrugada e às vezes até interferindo no resto do dia. E mesmo que tentem usar esse tempo acordado para fazer algo produtivo, este indivíduo não consegue fazer nada por conta do cansaço que está sentindo. Nesses casos, o que recomendamos é que você procure cansar o seu corpo fisicamente, pois dessa maneira você estará com o seu corpo cansado e forçando a mente a desligar, logo dormindo melhor. Como resultado da sobrecarga emocional, podem aparecer sintomas físicos. Essa é uma forma do seu corpo te avisar que a sua mente precisa de cuidados. Os sintomas mais comuns são dor de cabeça, dores musculares e problemas gastrointestinais. Esses sintomas são somáticos, portanto, é comum que a pessoa procure médicos e não consiga descobrir uma causa orgânica para esses problemas. O aparecimento de dores físicas é uma das primeiras manifestações do desequilíbrio emocional. A dor de cabeça é o principal sintoma, aparecendo na maior parte dos diagnósticos de desequilíbrio emocional. Para alcançar o equilíbrio, a dica é praticar atividades físicas e exercícios de respiração e relaxamento. Além disso, mantenha uma alimentação balanceada e concilie a vida profissional com a pessoal, lembrando que todos precisam de momentos de lazer. Ter o emocional equilibrado é bom para você e para as pessoas que estão ao seu lado. Bastante cuidado com esses sintomas, pois é um sinal de que a sua mente está tão afetada que está procurando se manifestar externamente. As dores corporais, na verdade, são provenientes de todos os outros sintomas. Então, ao primeiro sinal, procure um profissional. Cuidado para não perder o autocontrole no ambiente de trabalho. É um desafio para quem está desequilibrado emocionalmente manter um autocontrole dentro do ambiente de trabalho. E uma pessoa emocionalmente ruim tende a levar todos os seus problemas de casa para o trabalho. Deve haver um cuidado para que o seu desempenho profissional não fique prejudicado. A pessoa precisa compreender esse estado que ela está passando para saber trabalhar bem essas emoções. Saber administrar as emoções está intrinsecamente ligado à inteligência emocional. Uma pessoa emocionalmente desequilibrada desenvolve comportamentos agressivos que podem resultar em problemas no ambiente de trabalho e em casa, atrapalhando seriamente sua relação de trabalho com os colegas e equipe e com seu cônjuge. Então, você pode me perguntar, como conseguir lidar melhor com as próprias emoções? A cada minuto, novas situações podem propiciar o nosso descontrole emocional. Por isso é importante aprender formas de lidar com as próprias emoções. Claro, você precisa de um profissional especializado, mas caso você não esteja em condições financeiras, por exemplo, você pode optar por adotar algumas das dicas que estamos te dando hoje. Não é uma receita, muito menos fórmula mágica, apenas paliativos no caso desse desequilíbrio estar muito latente na tua vida. Antes de tudo, é essencial reconhecer o problema. Vamos fazer um exercício juntos? Você vai precisar refletir sobre algumas questões. Pode ser interessante anotar as respostas em um papel ou nas notas do celular, para analisar posteriormente. Faça uma autorreflexão. Será que as suas reações ultimamente
condizem com o tamanho dos seus problemas? Você tem se sentido emocionalmente cansado? Tem descontado isso nas pessoas que te cercam ou em atitudes no dia a dia? Depois de pensar sobre isso, é importante analisar a origem do problema. Tem relação com o seu trabalho, com o seu relacionamento ou com a sua família? Será que é uma junção de dificuldades em todas as áreas da sua vida? Ou ainda, esse comportamento é antigo e te acompanha desde a infância e adolescência, indicando uma questão mais profunda? Se você conseguiu reconhecer o problema, já deu o primeiro passo para resolvê-lo. Todavia, é preciso seguir em frente e continuar se esforçando para melhorar a sua qualidade de vida e a daquelas que o cercam. Separei algumas dicas que podem te ajudar a lidar com o descontrole emocional. Corte o mal pela raiz. Se você já reconheceu a origem do desequilíbrio, pense em soluções viáveis. Preste atenção no que está causando o seu desequilíbrio emocional. Pode ser o excesso de trabalho, algum problema pessoal ou de saúde. Somos instigados a esconder problemas e fazer de conta que nada está acontecendo. Tente descobrir o que está te deixando com o emocional abalado e encontre alternativas de entrar novamente no eixo. A sobrecarga profissional é um grande causador de descontrole e às vezes pode ser resolvida conversando com seus colegas e superiores. Da mesma forma, se o problema for relacionado a uma questão familiar ou de relacionamento, reflita sobre as atitudes que podem ser tomadas. Conversar com o causador do desequilíbrio ou, se for o caso, cortar relações. Procure sempre cuidar da origem do problema, isso depois de um processo de autoconhecimento. Só assim você vai entender a si e os motivos causadores do seu desequilíbrio emocional. Um excelente método para isso é buscar ajuda especializada na figura do psicólogo. Ele será um importante aliado na busca por autoconhecimento, além de te ajudar a lidar com diversos outros fatores de caráter emocional. Mantenha sua autoconfiança. Mesmo sendo meio óbvio, precisamos ressaltar sua importância, pois suas qualidades e pontos mais positivos que há em você e sempre se concentre nesses fatores. Não permita que seu estado de desequilíbrio emocional abale sua autoconfiança. Não associe o problema emocional com o seu potencial profissional, suas qualidades e talentos. Não permita que sua autoestima e sua autoconfiança fiquem abaladas e procure separar o joio do trigo. Você é um profissional que está passando por um problema que precisa ser resolvido. Encontre forças necessárias para isso. Estar passando por um momento difícil pode te fazer pensar em si mesmo de forma negativa. Tente lembrar que o seu problema emocional não define a sua capacidade. Você ainda tem as mesmas habilidades e continua sendo um bom profissional, apesar dos momentos ruins. Mantenha o controle do seu emocional. Ninguém tem culpa do seu desequilíbrio e o responsável é você. Por isso, mantenha sua cabeça no lugar e de forma que seus objetivos superem qualquer obstáculo. Controle suas emoções. Cuidado para não soltar os cachorros no colega de trabalho ou pessoas próximas a você. Domine a raiva, a tristeza ou qualquer reação que te faça agredir injustamente o colega, equipe ou parceiro amoroso, amigo ou qualquer pessoa do seu vínculo social. Cuidado com palavras ditas por impulso. A melhor atitude diante de uma condição emocional em desequilíbrio é se afastar até que você esteja mais calmo e equilibrado. Respire fundo. Sempre que se sentir à beira de uma explosão, tente se afastar da situação. Muitas vezes, a sua primeira reação é a mais negativa. Assim, vale a pena tirar um tempo para respirar e lidar com a questão mais tarde, quando estiver mais tranquilo. Se a questão for urgente, no entanto, pense: não vale a pena me estressar, isso só vai trazer prejuízos para a minha saúde. E repita como um mantra até que você consiga se acalmar. Em desentendimentos familiares, por exemplo, a reação agressiva pode te fazer magoar as pessoas que mais ama, te levando a perder a confiança delas para sempre. E tente ser otimista.
Ninguém gosta de estar ao lado de pessoas negativas, não é verdade? Que reclamam o tempo todo. Pessoas negativas geram ambientes negativos. Se você está sempre com pensamentos negativos, isso vai piorar ainda mais o quadro emocional. Otimismo sempre. O seu pensamento é muito forte e ele que vai conseguir te estabilizar. Por isso, sempre que puder, procure agradecer por algum acontecimento ou se sentir feliz por algum motivo. É preciso ver a vida pela ótica do copo meio cheio. Pessoas que se descontrolam facilmente costumam ser muito pessimistas, então saiba que você precisa mudar isso. Para isso, provavelmente será necessário mudar o seu mindset. Se você não sabe o que é mindset, você precisa entender como essa programação mental pode lhe ajudar a desenvolver ideias mais otimistas. Tente pensar positivo e emanar energias positivas para o universo. Seu emocional irá agradecer. E desenvolva a inteligência emocional. Aprender a lidar com as emoções é o caminho para se sobressair no trabalho e em qualquer relacionamento. No momento de tensão, você precisa estar no controle. É aí que entra a tal conhecida inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de sentir, entender, controlar e modificar seu estado emocional. A inteligência emocional é uma das habilidades mais importantes da atualidade. Não à toa, ela é uma das mais requisitadas no meio corporativo. Por meio dela, que você possui o caminho para controlar as suas emoções. Essa competência nos ajuda a entender o nosso comportamento e a forma como reagimos a certas situações. E assim, podemos nos preparar para lidar melhor no curto prazo. De acordo com o autor de literaturas sobre inteligência emocional Travis Bradhart, quando você está consciente de si mesmo, é muito mais provável que você encontre as oportunidades certas, coloque seus pontos fortes no trabalho e, talvez, o mais importante, controle as emoções que o impedem de crescer. Desenvolver o equilíbrio emocional significa que você reage com calma aos eventos e sua saúde se beneficia disso. Corpo e mente estão em constante contato, trocam ideias e se influenciam. Vamos fazer um resumo. Primeiro, observe seus sentimentos e como seu corpo responde a eles. Na segunda etapa, descubra quais eventos exatamente o deixam triste ou com medo, por exemplo. Na próxima etapa, aprenda a expressar seus sentimentos adequadamente. Você fica doente se suprimir seus sentimentos. É ainda mais útil se você falar sobre eles e descrever seus sentimentos para os outros. Isso irá ajudá-lo a sair do seu isolamento. Muitos fatores podem nos levar a perder o controle de nossas emoções. O desequilíbrio emocional pode ter uma causa específica, como uma sobrecarga no trabalho, como foi falado, o fim de um relacionamento ou algum desentendimento familiar. É frequentemente causado por diversos fatores acumulados que geram estresse e levam ao descontrole. Ou ainda pode estar relacionado à forma como a pessoa foi criada, incentivado pelo comportamento de seus familiares e outras pessoas que a cercam. Por exemplo, uma mãe que sofre de descontrole emocional sempre irá descontar sua frustração e raiva nos filhos. Como resultado, os filhos precisam lidar com uma sobrecarga de sentimentos negativos, o que os leva ao descontrole emocional. Onde está o problema então? O problema é que a emoção é totalmente vulnerável. Ela não tem fundamento sólido. E uma pessoa que vive a partir de suas emoções vive como em um campo minado, estourando uma bomba aqui, outra ali e conseguindo se salvar de outras. Então, como identificar se tem um descontrole emocional? Comece por avaliar seu comportamento, como você tem reagido às situações do dia a dia, de forma normal, esperada ou surpreendendo as pessoas à sua volta, causando-lhes assim espanto. A questão é que, normalmente, quem vive esse descontrole emocional não percebe que o faz. E quando alguém fala para ele, acaba dando uma resposta agressiva por não reconhecer esse comportamento.
Desenvolva resiliência. Quando você é resiliente, pode lidar com situações estressantes de maneira positiva. Você pode, assim, aprender a resiliência, desenvolvendo, então, estratégias diferentes para lidar com o estresse, tais como: deixe de lado situações estressantes, fique de olho no que está acontecendo, confie nos seus pontos fortes, mude suas crenças e valores para que eles o apoiem em vez de enfraquecê-los. Nossa rotina costuma ser um pouco estressante, às vezes muito. E no dia a dia é complicado lidar de uma boa forma com todos os aspectos, como família, amigos, relacionamentos em geral. Problemas sempre vão existir em nossas vidas. Por um lado são ruins, por outro nos ajudam em nossa construção enquanto pessoa. Devemos nos preocupar urgentemente com as nossas instabilidades emocionais, pois só assim atingiremos um equilíbrio emocional e a partir daí começaremos a levar uma vida mais estável. Lembrando que essas habilidades não substituem o tratamento de um distúrbio provenientes do desequilíbrio emocional. Para questões dessa ordem, é necessário buscar auxílio junto a um profissional, sendo eles médicos, psiquiatras ou psicólogos. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, um vídeo longo, de fato, pois o assunto pede isso. E espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever aqui no canal, clica aqui no botão inscrever-se, pois não postamos muitos vídeos frequentemente, 2 aí no máximo por mês, então é importante que você se inscreva e ative as notificações aí no sininho. Assim, você ficará a par de novos conteúdos e se você conhece alguém que precisa ouvir esse assunto, já compartilha com a pessoa. Eu te agradeço imensamente por ter ficado comigo até aqui. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!